de Zerg. E aí embaixo à esquerda... Protoss. E eu penso no Jin, penso em chinês, eu lembro do Shigua. Tô fazendo uma associação aqui. Mas embaixo a gente vê justamente agora, representando a Coreia do Sul, obviamente, é ele que joga de Terrano e ganhou a primeira partida. O nome dele é Polt. E voltando agora sim, mostrando, né, com a cor azul de Protoss, o Jin. Esse mapa para um Protoss pode ser tão bonito quanto terrível. Porque o Terrano vai para jogo econômico, com certeza o Polt já foi no mapa Catalena, que é relativamente arriscado. Imagina nesse, que é muito maior. Sim. O jogo econômico do Terrano, quando o Terrano ele pega a terceira base, a economia dele dá uma explosão na economia dele. Justamente por ter as 3 mules e 3 centrais de comandos produzindo trabalhadores. Então, acaba a economia voando, e para um jogador do nível do Polt, que consegue manter o macro e o micro voando, acaba sendo muito complicado para o jogador Protoss. Mas esse posicionamento aqui, em modos opostos, num mapa tão grande, pode favorecer também um pouco o jogo do Jin, porque para ele contra-atacar fica mais fácil do que para o jogador Terrano. Então, se ele soubesse defender as agressões do adversário, os drops, souber lidar principalmente com os drops do Polt, ele pode muito bem contra-atacar as expansões do jogador Terrano. Só um segundinho, pessoal, eu já retorno. Ok. Esse mapa também eu acho muito bom para tu esconder pilar. É muito grande, tem muito espaço para tu poder esconder pilar, esconder tecnologia. Sim. Isso é um outro ponto com relação a esse mapa, principalmente nesse posicionamento aqui, né, Sephiroth? Porque o que acontece é o seguinte, ele bota lá, vamos supor, se o Protoss queira fazer algo lá no canto inferior direito. O drop nunca vai passar por lá, essa que é a realidade. Né? Isso então, é verdade. Essa que é a realidade. Então ele pode esconder tecnologia também, esse é um mapa muito bom para isso, e ruim para o adversário. Nesse posicionamento que eles estão aqui, Sephiroth, eu acredito que é um jogo melhor do Protoss, ele tem uma certa vantagem nesse posicionamento, nesse mapa aqui, ele inicia com uma vantagem. Sim, mas olha a abertura do Polt, ele já está acumulando bastante gás, tá tirando o reator, tá tirando a expansão. O Polt vai para um jogo com fábrica. E tirando o reator, ele pelo menos ele ganharia muita mobilidade trabalhando com endiabrados. Nossa, Polt apresentando uma variaçãozinha no seu estilo de jogo. Eu não tô acostumado a ver o Polt abrindo agressivo com essa fábrica. O bom, Sephiroth, é que ele pega o exterminador quando ele vai lá no adversário, ele deixa a base livre aqui. E o trabalhador veio no momento certo e conseguiu fazer o reconhecimento e viu a fábrica, viu o timing certinho da fábrica. Pro jogador Protoss, pra galera que joga de Protoss, é muito importante pegar o timing que essas coisas acontecem. Porque se o jogador Protoss não produz defesa, os endiabrados, se obviamente ele vier com endiabrados, eles passam reto pela mínima coisa que tem ali e aí vai pra linha de minérios e destruir a tua economia. Só Protoss sabe como ser pego desprevenido por uma jogada de fábrica é complicado. Meu Deus. Fora que pode vir drop de mina viúva, com soldado, pode vir drop de qualquer coisa, e isso acaba, que é exatamente o que ele tá fazendo aqui. Vai fazer minas viúvas. Então o jogador tem que estar sempre ligado, tem que produzir a robótica, tem que produzir unidades, tem que estar cuidando tanto a expansão natural, como a principal. Não dá pra deixar uma coisa livre, porque senão o Terrano dropa e acaba com a economia. Esse que é o problema pro Protoss quando ele vê o jogador Terrano indo pra fábrica logo. Bom, esse cara vai focar na minha economia. Mas eu gostei do jogo do Jin indo pra portal intergaláctico, mesclando esse estilo de jogo. A gente vê muito Protoss bem quadradinho. Expansão, robótica, usina, 4 portais, terceira base. A gente vê muito Protoss fazendo esse estilo bem quadradinho. Robozinho, e eu tô gostando dessa bem robozinho. E eu tô gostando desse portal intergaláctico, essa variação de jogo. E o Polt não viu, hein? O Polt não viu. Isso é interessante, porque o Oráculo, além da detecção, ele ainda consegue, de certa forma, contra-atacar. Ele é muito rápido, então o jogador Terrano, ele pode... o jogador Protoss pode ir lá contra-atacar, incomodar, somente com o Oráculo e ferrar a vida do jogador adversário. Tô de volta, pessoal. Vamos que vamos. Tava acompanhando o comentário de você. Vamos lá, então. É legal que eu volto, fico quieto um tempinho, vejo se vocês estão falando mal de mim, entendeu? Tem que parar o papo na hora, né? Sim, exato. Mas, Pedroca, o jogador do Protoss, ele tá indo pra portal intergaláctico, mas ele viu o Polt indo bem cedo pra fábrica, e ele já abre o portal intergaláctico de resposta, porque a gente sabe que, obviamente, vem drop por parte do Terrano,
mas ele pode também utilizar, né, o Oráculo para fazer um contra-ataque, que é exatamente o que ele tá fazendo aqui. O problema é a mina viúva. Meu Deus, eu tô com medo dessa mina viúva. Vem chegando o Oráculo, se aproximou, tá na quebrada. linha de mina, ai, perdeu. Que desgraça pro Jhin, hein, cara. Essa mina viúva tá na cara do danado ali. O drop foi feito, a mina viúva aqui na base do Jhin. Por outro lado, defendeu bem. Faz uma agressão agora, sobrecarga de fótons ativada. Perde os endiabrados. Foram 8 sondas pescadas, cara. Isso é sempre complicado pro jogador Protoss, mas ele tá tentando dar o dano de volta. Tá devolvendo, já levou 5 nessa brincadeira. Tá com mais trabalhadores que o adversário, mas claro, o Terrano tem a mole, então ele acaba não ficando para trás na economia. Mas é muito importante, a partir de agora, ele manter vivo esse Oráculo, porque qualquer passo para fora da base do jogador Terrano, ele usa a revelação ali e ele já tá vendo tudo. E então Fênix isso é muito... por parte do Jhin. Isso também é muito bonito de se ver. Continua, né? Ele não invalida, né, o portal intergaláctico, ele continua utilizando. Pra galera ter uma noção, a revelação, né, uma habilidade que marca as unidades que estão saindo da base, e aí o jogador Protoss fica sempre com visão delas, como se elas fossem unidades dele. É muito interessante, aí ele vai acompanhar toda a movimentação, não vai ser pego de surpresa por um tempo, né, que é o tempo que dura a habilidade. Muito bom. Sempre bom dar um toque aí pra galera, né, tem muita gente que acompanha o WCS aí esse ano, muita gente nova, inclusive, que vem acompanhando, então... Essas pegadinhas a gente sempre dá a letra. Mas põe mais pressão ali, o Jhin com o Oráculo mata mais 3 VCS. Mantendo aí, perdendo o tempo de mineração também o Polt. O macro dos dois muito parelho, né? O número de suprimentos é próximo. 2 bases apenas. Só que o Jhin, na verdade, tem uma terceira abrindo ali, né? Isso, eles se agridem, né, Pedroca? Matam um trabalhador um do outro e acaba ficando elas por elas. E um jogador acaba tirando um pouquinho mais de vantagem disso. Mas o jogo tá igual. Só resta saber como o Polt vai reagir a essa terceira base do adversário. É interessante, inclusive, pro jogador Jhin não perder, mais uma vez falando, não perder esse Oráculo para justamente pegar uma movimentação de surpresa do adversário, saindo da base, né? É muito melhor, a gente sempre comenta isso nas nossas transmissões, é muito melhor ver o adversário saindo da base, né, para produzir uma defesa adequada do que só ver quando ele estiver batendo na porta. Sim, e muito interessante esse movimento do Oráculo de atrapalhar o Polt, porque o Polt, ele não sabe o que o Jhin tá fazendo, ele não viu as Fênix, ele só sabe que tem um Oráculo no mapa atrapalhando a vida dele. Isso é muito importante, e essas Fênix podem pegar drop no meio do caminho, surpreender, matar as ambunaves, e vai ser muito complicado pro Polt se ele não fizer o reconhecimento rápido. Não, e ele também tem o seguinte, né, o suporte que eles dão, que as Fênix dão pros Colossos é extremamente válido. Atrapalha demais se o jogador Terrano não tiver ligado, dá o famoso 1A com as Vikings, acaba dando porrada nas Fênix e não nos Colossos. Sim. Quase perde o Oráculo ali, o Jhin conseguiu fugir pelo cantinho, tá numa pequena vantagem de suprimentos. Interessante momento do jogo. Nossa senhora, rapaz! 1 de vida o Oráculo, cara! Meu Deus. Essa daí não é nem a capa do Batman, né? É o sei lá, é o naco da capa do trapo do Batman. E a tropa de Fênix cada vez mais numerosa. E ele não para de produzir. Isso é muito interessante porque uma coisa que o Polt tem de forte, que a gente já comentou, são os drops. Isso acaba invalidando os drops. E principalmente na hora do combate frente a frente, que os dois vão se pegar na porrada, bater de frente os dois exércitos, elas dão um suporte excelente para os Colossos e acabam atrapalhando as Vikings. O jogador Terrano ele tem que ficar muito ligado quando ele vai lidar com essa composição. Não, a composição do Jhin é muito legal. É sempre Fênix e Colosso. Ele não parou de produzir nenhum dos dois em nenhum momento. E a tropa terrestre acaba ficando até um pouquinho em segundo plano, pode-se dizer, porque as unidades importantes para um exército Protoss é o Colosso, é o Templário Supremo. O resto tudo tá ali para evitar que essas unidades importantes levem o dano. É só suporte a essas unidades terrestres. E é muito bom que as Fênix vão absorver o dano das Vikings. E o Polt não tem ideia do que ele está enfrentando. Ele não fez o reconhecimento. Apesar de que o Polt ele tirou o segundo estaleiro. Uhum. Então, digamos assim, ele teve um pouco mais de sorte do que juízo. Porque o segundo estaleiro, ele realmente faz uma diferença brutal. Porque se ele vê a quantidade de Colossos crescendo muito e não vê uma transição, ele faz facinho uma quantidade grande de Vikings, e aí acaba ignorando essas Fênix mesmo, e o importante é levar os Colossos.
Polt sai da base, o Jin tem ciência disso, vai avançando com a tropa ali. Polt que inclusive tá abrindo quarta base nessa brincadeira e já alcançou o suprimento ali o jogador Protoss, hein? O duro é que é o seguinte, a tecnologia Protoss tá lá no talo, né, cara? Lança térmica de longo alcance saindo, aprimoramento de ataque aéreo também ficando pronto, mais um de ataque corpo a corpo. É muito forte, cara. O problema com o Protoss é o seguinte, o Terrano tá praticamente pronta a quarta base dele. O Protoss só tem 3 bases. Até esse momento aqui, o jogo tá bem interessante de ficar de forma defensiva pro Jin. Tranquilo. E drop. E segurar, ele tem condições de segurar esse drop tranquilo. Até aqui o jogo tá bom pra ele. Vou ficar aqui defensivo, não preciso me estender, fico só rodando com o meu oráculo que tá rendendo mais do que... Acho que o oráculo que mais rendeu que eu já vi até hoje. Né? Mas o problema do milênio. O problema é que agora o Terrano estabiliza uma quarta base e aí quando a economia do Terrano tá melhor e ele ficar fazendo troca, vai chegar aquele momento que não tem como o que fazer. E olha esse drop. Meu Deus, olha essa movimentação. Meu Deus, olha esse drop, Nossa senhora, Brasil, essas Fênix, onde elas vão? Onde essas Fênix estão indo, Brasil? Onde ele vai com essas Fênix? Que momento tenso, cara, que momento tenso, é muita Viking chegando pela esquerda, desencanou do drop, ufa. Mandou a varredura ali, né, ele viu o tamanho da bucha que ia ser tentar dropar. Você vê, Barba falou de mais sorte que juízo, esse senhor Polt aí é um senhor que tem bastante juízo. A impressão minha, ele tá tirando outro estaleiro. É outro. Se assustou também. Assustou. Mas eu já não concordo muito com esse outro estaleiro. Eu gostaria que fosse Fantasma. Ou Mina Viúva. Ou Mina Viúva. Mas Fantasma seria excelente porque as Fênix iam limpar. As Fênix não, as Vikings iam limpar tudo de forma muito tranquila. E vem o combate. Combate se preparando, Viking contra a Fênix ali no chão. Vem pra cima agora, mandou a revelação nas Vikings, tem visão total. Avançou com a galera, os Colossos vão abraçando. Olha que interessante, olha que jogada do Jin forçando os Colossos tomarem dano das Vikings, enquanto as Fênix limpam o ar. Que jogada sensacional do jogador chinês. Que espetacular esse engajamento, mas não deu nem pro cheiro do Polt nesse combate, cara. O Polt praticamente nem participou do combate. Que sensacional o controle do Jin. Que presença de espírito, cara. Que espetáculo. Deu uma desmilinguida nas Fênix ali, mas basicamente dano no escudo só. No escudo de plasma. Drop triplo na principal ali, hein. Mas o problema é o seguinte, ele tem que ir lá pra finalizar a partida. Nossa, tem até uma fortaleza planetária ali segurando. Fortaleza planetária ficando pronto, as Fênix estão meio assim, estão meio cabritas ali, porque já tomaram muito dano daquela mina viúva. Vai perder o portal intergaláctico, o jogador chinês. Momento tenso, convocação em massa foi executada, missão cumprida do Polt, ganhou tempo. O problema agora, é que a economia do Terrano tá tão boa, mas tão boa, que ele tira um terceiro estaleiro, tira uma fortaleza planetária na frente das bases, né? Nossa. A treta rolando de novo, tá pescando geral, o jogador Jin absolutamente não perdoa, cara. Que espetáculo aqui a jogada do... Cara, o Jin tá jogando muito nessa segunda partida, hein? Fala sério. Tá tirando agora a quarta base dele, isso também é muito interessante, ele não ficar tão pra trás assim, porque já tá acabando, as 2 primeiras bases já estão acabando, né, os minérios, então ele tem que pensar já numa quarta base. O problema é que tá bem atrasada essa quarta base, e o jogador Terrano já tem muita Viking. Cara, o Terrano tinha que tirar alguns fantasmas. Tirando alguns fantasmas, daria, digamos assim, para bater de frente com as Fênix. Uma coisa que eu não tô gostando na composição do Jin é que ele sempre tá passando no mapa com as vigias bem recuadas, ele não vê essas minas viúvas e elas já maltrataram ele algumas vezes. Se ele não se ligar, pode ser decisivo essas minas viúvas. Sim, ela vai tirando escudo, vai tirando pontos de vida, e aí na hora do combate faz um estrago, né? Sim. Galera, o momento é o seguinte, são 180 de suprimentos pro Polt, 200 ali pro Jin, só botando grana, socando grana em aprimoramento, mais 2 de ataque, 3 de armadura ali pras unidades dele, cada vez mais forte. É muito pesado realmente como vai ficar o exército dele nesse momento. Translação saindo também. O jogador Terrano tá indo pro 3, não fica atrás o Polt em aprimoramento não. 3-3 na infantaria móvel dele, na infantaria biológica. O mais 3 de ataque veicular também. Pegou a mina viúva, nossa que susto, velho. A vigia ali dando visão. E tecnologia de tempestades psionicas saindo agora pro Jin, cara. Que jogo bonito, cara, que show. E inclusive o jogador Polt tá tirando o Thor
mas eu ainda insisto que a produção de fantasmas meio que antecipa essa transição para a tempestade e também ajuda a eliminar essas fênix. Eu tô um pouco preocupado com com a produção de fantasmas do Poach, apesar dele estar tirando lá a invisibilidade, mas... 2 estaleiros. Avançou agora as Fênix pescar. Ameaçou pescar ali uma galera, na verdade, não conseguiu ficar trocando porque chegou uma tropa grande de soldados. O Jin ainda maximizado, ficando pronto os aprimoramentos, não quer brigar ainda. Apesar de que o Poach também vai receber um benefício aí nos aprimoramentos, então vão ficar os dois, né, meio dispostos a brigar, mas até, vamos dizer, equivalentes. Olha forçando quantas um pouco a bases barra. o Poach tá espalhando pelo mapa. Interessante isso aqui, o que vocês acham? É justamente o que vai dar suporte para ele continuar. Muito bem, vai pra cima o jogador Poach, vai forçar o cancelamento nesse Nexus, cancela ali o Jin, avançou a galera, vai pra treta, começa a aprimorar o mais um de escudo de plasma Protoss, avança agora, tempestade no meio da bagaça toda do jogador Poach, as Fênix vão atacando os Colossos, e os Colossos atacam de volta, avança a galera, o jogador Jin mantém a vantagem de suprimento, Poach tentando manter o combate favorável a ele, mas tá difícil, muita Fênix, as Ambunaves são todas desintegradas, continua avançando, e as lanças térmicas aniquilam tudo por onde passam. Não, e o detalhe é o seguinte, eu insisti em fantasmas e o pouco que tinha ali não adiantou nada, né? Porque saiu a tempestade rolou, Saiu as tempestades, eu fiquei cuidando, o escudo das unidades Protoss também não saíram, né? Pode ver que, inclusive, acabou a batalha e tem unidades ali com todo o escudo. E eu fiquei insistindo em fantasmas e tinha pouco ali, cara. Tá complicado pro Poach porque, digamos assim, bater de frente com essa quantidade de unidade Protoss não tá dando certo. Ele precisa de algo que dê uma vantagem para ele na hora de bater de frente. Porque mesmo que ele consiga sair no 0 a 0, digamos assim, no número de unidades, ele ainda perde na produção. O adversário consegue produzir mais e mais rápido. Tempesta o caminho pro Jin. Avança agora com as Vikings, o jogador Poach. As Fênix estão em posição. Tá prestes a entrar num combate que não quer travar nesse momento aqui o jogador Jin. Poach leva vantagem, empurra de volta, defende o território, né? Defende ali a expansão dele. As Tempestos saindo. E olha, cara, tá fazendo de 3 em 3. É impressionante, né? A economia Protoss, quando tá bombando, ela voa, cara. Sensacional. Sim. Os dois jogadores estão próximos a se maximizar. O jogador Protoss, eu tô gostando muito da composição que ele tá fazendo. Mas muito mesmo, porque essas unidades são duras, são difíceis de lidar. E todo o combate aéreo ele tá vencendo. Então é muito lógico ele ir pra Tempesto. Muito mesmo. Ele tá vencendo os combates, ele não perde as lutas pro jogador Poach. E o Poach, a composição dele eu não tô gostando. Porque justamente, ele embora ele inicie os combates, a gente vê ele iniciando, tanto que esse último grande combate que a gente teve, ele que iniciou a luta, mas ele não aproveitou os fantasmas, não aproveitou o posicionamento das Fênix, ele foi de frente com as Fênix, não, desculpa, com as Vikings, e ele poderia ter ido pro lado e evitado que a tempestade pegasse tanto na infantaria quanto nas Vikings. Sim, o uso da tempestade psionica naquele combate foi praticamente decisivo. Foi perfeito, né? Foi perfeito. Os fantasmas foram completamente anulados porque os templários estavam lá atrás, bem defendidos do EMP, né? Pulso eletromagnético. E, cara, foi inacreditável. O engajamento foi terrível descendo a rampa, tudo afunilado, foi difícil ali de assistir. Sim. E os poucos fantasmas que tinham ali ainda estavam pessimamente posicionados. Eles estavam atrás das tropas do jogador. Então quando ele usou o pulso eletromagnético, já era muito tarde e ainda não pegou no lugar que ele deveria pegar. E pra quem sente falta, nave mãe. É verdade. Rapaz, vai botar a mãe no meio, hein? O Jin vai botar a mãe no meio, fala sério. Tem Santuário das Trevas saindo. Cara, o Jin tá usando tudo que existe Protoss. Vai usar até a unidade do Brood War aqui daqui a pouco, o Jin, cara. Não, mas até demorou um pouco essa transição pra... Claro que a luta não para, a economia fica prejudicada porque tem que ficar produzindo bastante. Principalmente o gás, o gás do Protoss sempre fica baixo. Mas isso é justamente pra acabar com essas expansões que estão aí espalhando pelo mapa o jogador Poach.
Vai saindo a galera agora, vai avançando com os colossos. Nossa, esse exército do Jin, cara, o valor agregado disso daqui é ridículo, cara. Olha, de graça esses vikings. Pedrada gigantesca, tomou ali o Hadouken na cara das Vikings. O jogador Polt descobriu da pior forma possível a transição ao oponente. Tempestade no meio da galera, fritando todo mundo. Que avanço espetacular do jogador Jin. Que sensacional, o Polt simplesmente completamente desajeitado. Não tem absolutamente nenhuma reação. E uma transdobra massiva de Templários das Trevas junto com os fanáticos ali vão levar aquela torre de detecção, aquelas torres de mísseis. Não é mais, não vai nem parar pra brigar na torre de mísseis, vai levar ali a fortaleza planetária mesmo, enquanto os VCS correm pra consertar a moçada. Demorou pra bater na torre de mísseis. Templário das Trevas que tava ali vai ter que voltar e tentar finalizar o trabalho, porque a fortaleza planetária vai matar aquele monte de fanáticos sem problema nenhum. Perdeu um tempo ali o Jin, mas o terror que ele causou no exército do Polt é brincadeira. Nossa, ele tá afetando a economia e não tem banco. O adversário tem banco, só tem gás sobrando mesmo, o jogador Polt, mas agora a partida está completamente prejudicada. Ele em nenhum momento conseguiu utilizar os fantasmas, que é basicamente a chave da vitória dessa partida. Combate, e agora... o combate mais crítico, pode finalizar a partida agora. O jogador Jin vem avançando, cai a nave-mãe, as Tempestos vão atacando ali, os Tempestos vão derrubando as Vikings devagarzinho, enquanto os Colossos vão matando a galera do chão. Tá faltando tropa de suporte aqui, parece, finalmente vão chegando os fanáticos pra dar uma ajudada. Não tem pilar próximo. O Colosso perdido, a galera vem fazendo ação silvestre ali pra tentar participar do combate. Muito fanáticos avançando agora. Bom, agora é hora do terror, né? Porque mesmo demorando pra chegar, esses fanáticos vão segurar todos os reforços do Polt. E caiu o suprimento de todo mundo, né? Tanto do Polt quanto do Jin. Mas caiu muito mais o do Polt, 135 pro Jin contra 88 pro Polt. E apesar do Polt em frangalhos. Isso que eu ia comentar agora. Apesar de o Polt ter bases espalhadas pelo mapa, a economia dele tá completamente prejudicada. E quando o Protoss entra na base assim e pega a produção, é que o jogo já tá bem complicado. Sim, dobro de suprimento agora pro jogador Protoss, tirando o Colosso, tirando o Tempesto, tirando tudo que ele pode imaginar e não para as transdobras ofensivas agora. Vai correndo com os fanáticos ali pra tentar pegar a moçada. Quanta mule, meu amigo, o que é isso? Tava acumulada energia ali. Ele tá vivendo disso, né? Vivendo de mule. Nossa! Mais tempestade no meio da galera, o jogador Jin vem avançando. E meus amigos, GG!